Aleluias. Regis, eu vou dizer uma coisa. O pessoal pergunta, Gleice, você está acostumado? Eu falo, cara, eu nunca me acostumo. É sempre como se fosse a primeira vez. Eu falo, Deus, me ajuda. Mas amém. Como eu sempre digo, é Ele que fala, eu não digo nada. E quando Deus abre a boca, eita glória, é chibata. Vamos lá então, gente. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente com vocês, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês a palavra, só que eu que vou ler para vocês, ok? Vamos lá então, só um segundinho que eu vou abrir aqui. Só que a passagem de hoje, ela está no livro de Isaías, capítulo 1, tá? Aí se você já quiser deixar aberto, não tem problema também não, beleza? Vamos lá então. A palavra de Deus diz hoje à igreja do Senhor desta forma: ouve a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma, dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim as muitas de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos, dos carneiros, da gordura dos animais cevados. Nem me agrado do sangue dos bezerros, nem da carneiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer para mim, quem requerereis de vossas mãos? Que viesseis a pisar nos meus átrios? Não continue a trazer ofertas vãs, incensos, para mim é abominação. As luas novas e os sábados e as convocações das assembleias, não posso suportar a iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas, as vossas solenidades, a minha alma as odeia, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendei as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos, de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai os oprimidos, fazei justiça aos órfãos, tratai a causa das viúvas. Vinde, e então raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como as escarlatas, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesins, se tornarão como brancos lã. Se quiseres o obedecer, comereis do bem dessa terra. Repetindo o versículo 19: se quiseres cumprir a vontade do Senhor, praticai o bem aqui nessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do nosso Deus e Pai e nosso Senhor o disse. Amém. Deus, nesse momento, Pai, pedimos, revela a Tua palavra aos nossos corações. Ensina-nos, ó Pai, a não vivermos uma religião falsa, uma religião, ó Pai, cheia de ceticismo, uma religião, ó Pai, em que as pessoas se prendem em atos, que se prendem, Pai, em shows, em cultos sem sentido. Que a Tua palavra hoje venha ser reveladora, que ela venha ser impactante na vida de cada um que está aqui, inclusive a minha, em nome de Jesus. Amém. Histórias que tocam as nossas histórias. Histórias que nos confrontam, nos identificam, nos revelam. Toda vez que eu subo aqui nesse palco, eu sempre trago uma expressão
espelhar. Pois o espelho, ele reflete a nossa imagem e quem nós somos. Só que o espelho, ele só reflete a sua imagem exterior, o que você tem de fora. Já a palavra de Deus, ela revela o que você é por dentro. A palavra de Deus, ela tem esse poder de tocar a sua alma, de moldar a sua mente, o seu caráter e quem você é. E é por isso que essas histórias, elas tocam tão profundo nas nossas histórias, porque elas trazem essa representatividade nos nossos dias atuais. E é por isso que já meditamos em diversas passagens, e já estamos no 34º sermão. E hoje nós iremos falar sobre o profeta Isaías, onde ele faz uma breve reflexão, nos deixando algumas perguntas como: será que é possível encher os templos, emocionar diversas pessoas e ao mesmo tempo não estar ligado com o coração de Deus? Será que é possível eu subir no altar, tocar o seu coração e ao mesmo tempo desagradar a Deus? Isaías, ele apresenta para nós uma religião em que Judá estava vivendo naquela época. Uma religião onde eles estavam mais preocupados com as festas, com os ritos, com os sacrifícios, onde eles cantavam, onde eles oravam. Mas dentro de tudo isso havia um vazio. Mas que vazio, irmão Gleison? Um vazio de justiça, um vazio de misericórdia e um vazio de compaixão. E é por isso que enquanto todos achavam que Deus estava satisfeito com tudo aquilo, Isaías revela algo assustador. Ele diz que Deus estava cansado de tudo aquilo. Ele estava cansado. E a expressão original era: eu estou enjoado, eu estou com ânsia de vômito. E quando eu estava refletindo nessa passagem, me recordei há 3 anos atrás, onde o pastor havia subido aqui e falou sobre a igreja de Laodiceia. Uma igreja que estava vivendo uma religião nem fria nem quente, uma religião morna, sem graça, sem sal. E Deus expressa isso com uma frase interessante: eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Que tal religião sem graça que vocês estão vivendo? E hoje é nos deixado uma pergunta profunda. E que pergunta é essa? Qual é a religião em que causa vômito em Deus? Eu tenho certeza que você já deve ter se perguntado isso uma vez na sua vida. Será que eu estou vivendo uma verdadeira religião? Será que eu estou vivendo o verdadeiro evangelho? Será que eu não estou vivendo algo que eu estou pensando que é certo, mas Deus está dizendo: está tudo errado. Está tudo errado. Vamos voltar os nossos olhos para Deus e dar um passo de mudança hoje. Então vou apresentar para vocês alguns tópicos aqui. E eu sinto profundamente que esses tópicos vão tocar profundamente no seu coração. Se você não sair daqui com outra mentalidade, meu irmão, você vai permanecer vivendo uma religião falsa. Mas se você sair daqui com essa palavra no seu coração, eu garanto que você não vai ser mais o mesmo. Você vai ser a imagem de Jesus nessa sociedade, nesse mundo. Amém? Então, o primeiro tópico diz: Deus está cansado da religião que perdeu a paixão pelo que ele sente. Isaías, aparentemente, parece ser um homem religioso. Só que, na verdade, ele é um homem cheio da paixão de Deus.
Mas como é um homem cheio da paixão de Deus? O homem cheio da paixão de Deus, ou uma mulher cheia da paixão de Deus, é uma pessoa que sente o que Deus sente, que se angustia quando você sabe que tem alguma coisa errada, e você sabe que Deus está incomodado com aquilo, e você fala, esse trem aqui está errado, e Deus está falando comigo. Quando você é tocado, Deus também é tocado. Porque quanto mais próximo de Deus você fica, mais você fica alinhado com Ele. Você fica mais conectado com Ele. É como um cabo na tomada. Se você está embutido, você está recebendo a rede. Mas se você não está, você não está recebendo nada. E é por isso que Isaías, ele revela algo importante para aquele povo. Enquanto todos enxergavam o sucesso religioso da nação, Isaías enxergava algo assustador atrás das luzes, dos ritos e de tudo aquilo que parecia ser perfeito, bonitinho, tudo nos conformes, tudo no lugarzinho certo, a igreja lotada, os templos cheios. Mas ali estava faltando algo. Ele vivia dor, a injustiça, indiferença, os órfãos abandonados, viúvas esquecidas, a injustiça social, espiritual, apática, vazia, culto sem transformação. Era isso que estava faltando. Tudo parecia bonito, mas por dentro, injustiça, preconceito, fofoca, julgamento. Parecia tudo perfeito, mas Deus de cima estava vendo o que estava errado. Seguindo em frente, o que aprendemos com isso? Uma fé com paixão, sem sensibilidade, pode manter os ritos. Ou seja, uma fé com sensibilidade, sem sensibilidade, sem amor, pode manter ritos. Pode manter uma mega igreja grande, cheia. Pode manter. Mas perde o coração de Deus. E eu tenho certeza que para todos aqui é o que mais importa. É o coração de Deus. É você estar ligado com Ele. É você sentir o que Ele sente. É você ouvir o que Ele ouve. É você ser tocado como Ele é tocado. E não viver um evangelho raso, cheio de injustiça, de preconceito. Por isso, é possível cantar e não amar. É possível pregar e não sentir. E perder a compaixão. Ou seja, é possível você vir para o culto, cantar, levantar as mãos. Então vou levantar as minhas mãos e louvar. Mas dentro de mim não tem nada. Continua o mesmo vazio. Sem sentido. Sem nada. Uma religião que não se preocupa com o que Deus sente. Então, o primeiro ponto é esse. Não deixe de lado a sensibilidade de Deus. O que Deus sente importa muito e faz a grande diferença na sua vida. Segundo tópico. Deus está cansado da religião que mantém ritos, mas não transforma o coração. O povo estava fazendo tudo certinho, tudo bonitinho, no seu devido lugar, conforme tudo que eles queriam. Continuavam sacrificando, continuavam ofertando, continuavam cantando, continuavam vivendo a mesma rotina de sempre.
Vem para o culto, canta, louva, ouve a palavra, volta para casa. Vem para o culto, canta, ouve a palavra, volta para casa. Vem para o culto, canta, ouve a palavra, volta para casa. E a transformação interna continua vazia, fria. Me recordo da passagem que Deus fala da semente lançadas ao campo. E me pergunto, será que eu tenho sido uma terra cheia de pedregulhos? Ou uma terra cheia de espinhos? Ou eu tenho sido uma terra boa, que ouve a palavra e que guarda no coração? Que guarda. E guardar a palavra, Débora, não é você guardar na sua mente. Guardar a palavra é você praticá-la na sua vida. É você colocá-la em prática na sua vida, Júnior. Para que as pessoas vejam que você não é apenas um cristão que ouve, mas um cristão que pratica e que vive aquilo que prega. Dias atrás eu falei, pastor, não quero dar essa palavra. Mas ele disse, filho, vai. Porque quem capacita é o Espírito. A gente nunca vai estar preparado para nada. Mas o Espírito prepara você para aquilo que vai acontecer na sua vida. O novo. Amém? Glória a Deus. Mas Deus estava cansado disso. Estava tudo bonitinho, mas Deus estava cansado. Ele diz, não posso suportar a iniquidade associada às reuniões solenes. Versículo 13, acabamos de ler. Porque o culto havia se tornado um esconderijo para uma vida injusta. A religião estava servindo para, escutem, mascarar a perversidade, aliviar a consciência, legitimizar a desigualdade e manter as pessoas insensíveis. Um culto que não produz misericórdia transforma um culto em barulho evangélico, em um barulho religioso. Ou seja, agora vem a dolorosa chibata. Gosto de usar essa palavra. Por quê? Porque Deus vai bater. Segura. Agora que vem a verdade. Você vem para o culto para permanecer do mesmo jeito? Ou você vem para ser transformado? Você vem para o culto para receber a verdade que você precisa ouvir? Ou você vai continuar ignorando aquilo que eu estou ensinando para você? E aí? Como tem sido o seu comportamento dentro da igreja? Eu sei que muitos devem estar dizendo, Gleison, a igreja não interessa, eu sou a igreja. Pior ainda, cara, a responsabilidade é maior. Porque você tem que cuidar de você mesmo, da sua pessoa, de quem você é, diante de Deus. É por isso que Paulo fala, cuidai do templo do Espírito Santo, pois você é morada do Espírito. Então cuida de você mesmo, espiritualmente, porque só assim, você vai parar de viver um evangelho raso. Um evangelho sem graça, sem sal, para viver um evangelho de transformação, não só na sua vida, mas na vida de quem está ao seu redor também. Amém? Agora, o que aprendemos com tudo isso? Deus, Ele não procura performances espirituais. Deus, Ele procura corações transformados. Não adianta levantar as mãos no culto e permanecer indiferente à dor das pessoas. Agora, tia Nilde, eu sempre gosto de usar o exemplo de Romanos 12, o corpo de Cristo. Aqui está a igreja de Cristo. E lá Paulo dá um exemplo. Se um membro se machuca, o que o corpo faz? Ele todo se mobiliza para cuidar desse membro. Se um membro é glorificado, é honrado acima de você, todo o corpo se alegra, se regozija por esse membro. Porque a vitória não é dele, a vitória é do reino de Deus.
Nós somos o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Você é um membro desse corpo. A sua presença aqui é essencial. Então, quando a Luana faz o convite para a colônia, não é apenas um simples chamado, mas é um convite de Deus para a sua vida, dizendo: filho, venha cumprir a sua função nesse corpo. Venha fazer a sua parte. Mas Deus, eu vou estar cansada. Filha, filho, eu sei das suas fraquezas, eu sei dos seus problemas, mas vem que eu vou cuidar de você, e vão ser dias perfeitos na sua vida, dias lindos. Mas tem coisa que a gente tem que apostar e acreditar que vai dar algo ali. Às vezes parece que não vai dar nada, né, Regis? Na colônia de férias, mas sempre sai uma pessoa transformada dali. E quem sabe essa pessoa seja você. Agora vamos para o terceiro tópico. O terceiro tópico diz: Deus está cansado da religião que alivia a consciência, mas não enfrenta a injustiça. Isaías denuncia uma espiritualidade que se tornou confortável até demais. Uma religião que estava aliviando a consciência da comunidade. E o que é aliviar? É quando você sai da sua casa contrito, chateado, e você vem para a igreja e fala: vou me sentir melhor lá. Amém, você vai. Momentaneamente, porque se a mudança não vir em seguida, você vai continuar no mesmo vazio. Você vai continuar vivendo aquele mesmo erro, falhando na mesma forma. É bom estar aqui em comunhão. Eu amo abraçar cada um aqui de vocês, cumprimentar, conversar. Mas isso aqui, meus irmãos, isso aqui é um momento de aprendizado. É um momento que eu tiro aqui para olhar no olho de um rapaz que está aqui e aprender com ele algo que eu ainda não vivi na minha vida, em uma simples conversa. É eu chegar para uma mulher aqui dessa igreja, ela virar para mim e falar: Gleison, minha semana foi horrível, foi triste. Eu pegar na mão dela e falar: irmã, se está ruim para você, eu vou orar pela sua vida. São coisas assim tão simples, mas que às vezes parece que fica tão difícil. Então vamos manter essa prática, essa fé. Vamos largar de mão essa sensibilidade, mas que alivia, né? E normaliza a desigualdade. Ou seja, essa religião confortável estava normalizando a desigualdade, a opressão, a exclusão, o sofrimento humano. E o que diz Deus? O que diz? A maioria das pessoas diz: Deus quis assim. As coisas sempre foram assim. Os pobres sempre existirão. E desculpa atrás de desculpa para a gente não fazer o bem. Para a gente não demonstrar a compaixão, o cuidado, o amor. Às vezes por causa da timidez, às vezes por causa da vergonha, e pior deles, por causa do orgulho. Então não permita que isso atrapalhe aquilo que o Espírito Santo está colocando no seu coração hoje. Filho, vai lá e faça. Não é você parar para pensar se você tem que fazer ou não, porque quando Deus manda, é para a gente ir lá e fazer. E é por isso que eu estou aqui hoje. Continuando, uma religião que consola, mas não transforma. Uma fé verdadeira, ela não nos afasta da dor humana. Pelo contrário, ela nos aproxima dessa dor. Na última ministração que eu fiz aqui, falei sobre Elias. Em um momento difícil da vida dele. Um homem usado por Deus, mas que estava enfrentando um momento de dor, de sofrimento. E nós aprendemos naquele culto que Deus, ele não tira a dor, ele permite para que essa dor te transforme e amadureça o seu caráter. Amém? Continuando, um espírito sem compaixão pode até lotar templos, mas manifestar o reino de Deus, zero.
Ou seja, imagina aí aquelas igrejas lotadas, as mais cheias do Brasil. Pois é. Igrejas como aquela, pode nem haver o mover do Espírito ali. Não pode nem ter a presença de Deus aqui naquele lugar. Então, às vezes a mudança tem que acontecer em nossas vidas, em nós mesmos. Não dentro da igreja. Porque dentro da igreja, Deus vai fazer na sua vida. Através da obra e do trabalho voluntário. Amém? Agora aqui, ó. Tópico. Como fazemos isso, Gleison? O evangelho não foi dado para anestesiar a consciência humana, mas para despertar o coração. Uma consciência anestesiada deixa de confrontar o mal, a justiça, a opressão, cria pessoas indiferentes, transformadas. O evangelho em espetáculo. E aqui é interessante, porque se você vive, né, essa religião confortável, essa religião que fica amaciando o seu ego, você vai continuar vivendo do mesmo jeito. Você vai continuar vivendo indiferente à opressão, à injustiça, à dor ao próximo. E eu tenho certeza que Deus não quer isso para vocês. Eu tenho certeza que Deus não quer isso para mim. Ele quer que a dor do seu irmão também se torne a sua dor. Mas não uma dor desastrosa para você se depressar, mas uma dor onde você procura uma solução para estar ajudando aquela pessoa. Porque quando uma dor te atinge, você procura a solução. E quando a dor atinge o seu irmão, você fica parado? Então, faça alguma coisa. Haja. Não fica indiferente à injustiça, à opressão. Não permita que a nossa igreja tenha órfãos abandonados, viúvas abandonadas. Mas que sejamos uma igreja que acolhe, que abraça. Uma igreja referencial do amor e do cuidado de Deus na vida das pessoas. Amém? Agora vamos para o quarto tópico. Deus está cansado da religião que subsistiu a misericórdia por aparência espiritual. Deus deixou claro que Ele desejava, Ele não queria ritos, Ele quer justiça, compaixão, cuidado com a vulneráveis e defesa dos oprimidos. Ou seja, defesa dos oprimidos, não dos comprimidos. Defender as pessoas necessitadas. Isso é tão poderoso que às vezes você talvez não esteja entendendo isso. Mas vou explicar para você. Você viver o cristianismo integral na sua vida é você resplandecer diariamente Jesus na sua vida. E como fazer isso, Gleison? Aprendendo quem Jesus é. Reconhecendo qual é o comportamento. Qual é a ação. Qual é a escolha que Jesus faria naquele momento. Ou nesse exato momento. E quando você faz essa famosa pergunta, o que Jesus faria? A sua vida começa a buscar uma perfeição. Porque quando você olha para Jesus, você vê a perfeição humana. Então, quando você fala o que Jesus faria, você está dizendo, como é que eu faço para ser melhor aqui? Como é que eu faço para agradar a Deus aqui? Porque Jesus veio ao mundo, não foi para agradar os homens, Ele veio ao mundo para agradar a Deus, para cumprir a vontade de Deus. Mesmo quando Ele dizia, Deus, afasta o cálice de mim, mas de tudo seja feita a tua, seja feita a vontade de Deus. Está doendo? Tá. Está sofrendo? Tá. Está difícil? Tá. Eu sei, mas não perca aquela essência de que Jesus tinha, aquela essência de dizer, não importa a minha vontade, mas que seja feita a vontade de Deus na minha vida. Entendeu a diferença agora? Viver como cristão de verdade é você viver a imagem de Jesus na sociedade.
na sua vida. Mas Gleice, eu não sou pastor, eu não sou missionário, eu não sou evangelista. Meu irmão, Deus ele não cria cargos para você fazer a diferença. Dentro do seu lar você pode ser um pastor, ensinando seus filhos a palavra do Senhor. No trabalho, na sociedade, aonde quer que você vá, você pode carregar a palavra de Deus no seu coração, na sua vida, nas suas ações. E assim você se transforma no missionário. Evangelista, você já é um evangelista. Porque se você está ouvindo essa palavra, ela está sendo guardada no seu coração. E o seu dever é não reter ela para você. É não guardar a porção dentro de um copo e não permitir que as outras pessoas possam também transbordar. É você compartilhar aquilo que Deus tem feito na sua vida, para poder transformar também a vida de outras pessoas. Então você já é um pastor, você já é um missionário, você já é um evangelista. Você só tem que abrir seu coração e dizer: Espírito Santo, me usa, faça de mim a tua vontade. Amém? Louvado seja Deus. Continuando, Deus ele não preocupa, ele não procura performances espirituais. Deus ele procura corações transformados. Deus ele não quer apenas frequentadores de culto. Deus ele quer gente parecida com Cristo. É o que eu acabei de falar. Deus ele não quer saber de pessoas frequentando o culto o tempo todo, diariamente, por mais que isso seja essencial. Mas Deus ele quer ver você saindo daqui transformado, modado por essa palavra aqui, ó. Porque imagina só, se cada palavra que o pastor ministrasse aqui fosse uma nova direção na sua vida, um novo comportamento, cara, que igreja seria nossa? Como seria a igreja de Cristo, Luana, se todos nós vivêssemos o que é pregado? Imagina, Regis, como seria a igreja de Cristo? Não é igreja que guarda para si, mas uma igreja que espalha a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que assim, essa igreja seria mais cheia de pessoas sedentas pela palavra de Deus, cheia de pessoas transformadas pelo poder de Deus, cheia de pessoas transformadas pela misericórdia e pela unção de Deus. É isso que Deus deseja realizar na sua vida. Através, não do que eu falo, através do que está escrito aqui. Então, abra o seu coração e deixa Deus transformar a sua vida. Amém? Agora, o que aprendemos com tudo isso? A espiritualidade verdadeira muda a forma como transformamos as pessoas. A nossa ética, nossos relacionamentos, nossas maneiras de enxergar o próximo. A espiritualidade verdadeira nos torna mais humanos, sensíveis, misericordiosos, parecidos com Jesus. E aqui traz a revelação concreta. Será que eu sou parecido com Jesus? Como é que eu faço para saber? Simples. Você é misericordioso? Você é compassivo? Você é amoroso? Você se preocupa com a dor do seu próximo? Você faz algo para mudar a vida de uma pessoa, seja ela da sua família ou um amigo seu? Você se importa com o que o seu irmão está sofrendo e busca fazer algo diferente para poder mudar aquilo na vida dele? É simplesmente olhar para Jesus e dizer: o que Jesus faria aqui? E você encontrará a resposta daquilo que você tem que fazer. E ser como Ele. Ser como Cristo. Ser como Jesus. Porque quando você é como Jesus, não só você, mas todos que estão ao seu redor
também são transformados pela sua vida e pela graça de Cristo que habita em seu coração. Ser parecido com Jesus não me permite julgar o próximo. Me permite olhar para ele e dizer: eu também já fui falho. Quem sou eu? Ai de mim, um homem pecador. Por que vou abrir minha boca para amaldiçoar alguém? Eu vou abrir a minha boca para abençoar alguém. Aquela pessoa fez algo de errado. Deus, ela vai ser alguém naquela vida. Vai te honrar. Vai cumprir a sua vontade. Em nome de Jesus. Faça isso. E Deus vai transformar você e a sua vida, de quem está ao seu redor também. Glória a Deus. Quinto e último tópico. Deus está cansado da religião que produz barulho, mas não produz avivamento verdadeiro. Isaías terminou apontando uma esperança. Mesmo diante da corrupção espiritual, Deus ainda chama: venham, vamos conversar. Quer viver um avivamento? A gente começa conversando com Deus. Esses dias para trás eu estava vivendo uma esfrieza espiritual. E no meu coração, algo dizia: conversa com Deus. Fala com Deus. Ora mais. Busca mais. E um dia, eu estava vivendo isso na prática. Porque quanto mais eu orava, mais eu lia, mais eu aprendia, mais eu me aproximava de Deus. Mais eu estava sendo abastecido pela graça. De tal maneira que eu me perguntava, que eu sentia desejo de ler a Bíblia, desejo de aprender mais de Deus. E eu olhava para aquilo e dizia: como pode, como é possível? Alguns meses atrás eu não queria nem saber de Bíblia. Mas agora eu anseio, eu amo, eu tenho prazer. Sabe por quê, Débora? Porque eu falei com Deus. Eu conversei com Deus. Eu converso com Deus. Eu oro com Deus. Eu dialogo com Deus. E Ele me ensina a ser melhor a cada dia. Então, avivamento, meu irmão, é conversar com Deus. O Senhor ainda deseja restaurar o coração do povo. O verdadeiro avivamento não nasce em palcos, mas nas luzes, em eventos ou em performances evangélicas. O avivamento não nasce em eventos, em shows gospels. O avivamento nasce quando o coração volta a sentir a consciência, a despertar a justiça, a voltar a importar a misericórdia e a esperança. É quando você se volta para Deus e se religa, se conecta de novo, e você começa a compreender o propósito. É por isso que quando vemos histórias de avivamentos, histórias que começou com uma sede sedenta pela obra, histórias que começou com uma sede sedenta para fazer a diferença. Começa com uma pessoa, passa para 5, vai para 10 e de repente vira um movimento. Quem aí assistiu aquele filme Jesus Evolution? O movimento na época dos hippies, aonde todo mundo julgava um hippie, deixavam ele de lado, povo esquisito, não quero me misturar. E de repente Jesus escolhe um no meio da multidão e fala: eu vou te usar. E aquele homem começa a se mover, se movimentar, ensinar a palavra de Jesus. E de repente o mover ali é feito. Começa com 10, com 5, com 10, com 1000, até que a nação inteira é transformada pela palavra de Deus. Porque uma pessoa abriu o coração para dizer: Jesus, eu não quero viver uma religião falsa. Eu não quero viver um evangelho raso. Eu não quero guardar
aquilo que o Senhor preparou para mim. Eu não quero render a tua palavra para mim. Eu quero compartilhar o que o Senhor está dando para mim, para que as pessoas saibam que é o amor, para que as pessoas saibam que é a graça, porque muitos aí não sabem nem o que é Jesus. Você já sabe. Então compartilha, transmita quem Jesus é, não só na palavra, mas na sua vida, para que quando o mundo olhar para você, eles vejam a imagem de Jesus nas suas escolhas, eles vejam a imagem de Jesus na sua decisão. Hoje mesmo ali naquela sala de oração eu estava dizendo: Deus, transtorna a minha geração, toca no coração da minha comunidade, para que eles sejam um referencial nessa sociedade, nesse mundo, em suas famílias, em seus lares, nos seus trabalhos, exemplos da imagem de Jesus. E é por isso que eu encerro essa ministração, trazendo essa reflexão. Será que eu estou vivendo o evangelho raso? Será que eu estou vivendo um evangelho morno, sem graça, sem sal, a ponto de fazer Deus sentir nojo de mim, nojo da minha fé, nojo do que eu tenho feito, de causá-lo ânsia de vômito? Ou você tem vivido um evangelho que faz os anjos festejar no céu, que faz o diabo chorar no inferno, que faz o mundo aplaudir de pé, não a você, mas a Jesus, porque você carrega não a imagem de quem você é, você carrega a imagem de Jesus na sua vida. Então nesse momento eu quero te convidar a se levantar, num movimento de fé, em um movimento de esperança, em um movimento de que você acreditou, de que você recebeu essa palavra, e que você diz: Pai, eu entendi o que é viver religião de verdade. Eu entendi que eu não nasci para viver um evangelho raso. Eu entendi que eu tenho que me aprofundar em Ti, que eu tenho que mergulhar na Tua presença, que eu tenho que provar da Tua água e mergulhar no Seu entendimento, que eu tenho que ser um referencial para minha família, para o meu lar, para os meus amigos, para os meus colegas de trabalho, de escola, seja eles o que for. A partir de hoje você vai sair daqui sendo o exemplo, sendo a imagem, sendo Jesus na vida dessas pessoas. Então faça essa oração: Deus, envia o Teu Espírito para que Ele vá comigo, para que Ele me transforme e para que Ele gere em mim a graça, o amor e a imagem de Jesus. Leva-me a um lugar onde só você e eu desfrutamos um momento. Te amo, meu papai. Eu dependo
Papai querido, nesse momento eu entendi a tua palavra, Pai. Eu entendi finalmente que eu não nasci para viver indiferente a Ti, que eu não nasci para viver um evangelho raso. Eu nasci para me aprofundar em Ti. Eu nasci para resplandecer a Tua imagem. Eu nasci para carregar o poder da Tua palavra nas minhas palavras, nas minhas ações, nas minhas escolhas e decisões. Em tudo que eu faço, eu carrego a Ti, Jesus, porque eu já carrego o peso de me chamar cristão. Eu já carrego o peso de me chamar filho de Deus, porque eu não vivo como eu vivo como a Ti, Jesus. Não vivo não mais eu, mas vive Cristo em Ti. Então declara neste momento, se Deus te enxerga, se Deus te viu, diga: Deus, eis-me aqui, envia-me, envia-me, eis-me aqui. Declara, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Continue adorando ao Senhor. Continue no espírito de oração. Continue no espírito de oração. E fale: santo, 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 santo é o Senhor. Declare que Ele é o seu papai. E fale com Ele. Converse com Ele neste momento. Deixa Deus tocar no teu coração, porque nesta noite não sairás daqui da mesma maneira que tu entrou.
mas você sairá daqui revestido do poder de Deus. Fale: te amo, meu papai. Louve ao Senhor. Continue louvando ao Senhor. Junte os corredores neste momento. Dê as mãos uns para os outros. Tampe os corredores. Louve ao Senhor. Nós vamos fechar este culto com chave de ouro, adorando a este Deus tão maravilhoso. Louve ao Senhor. Te amo, meu papai. Te amo, meu papai. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos um momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. E leva-me ao onde só você e eu desfrutamos de um momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. Te amo, meu papai, te amo, meu papai. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o Senhor abençoe os teus filhos. Que o Senhor abençoe os filhos dos teus filhos. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Vai na graça, meu irmão. Deus te abençoe.